Gratidão, gratidão, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, a rádio que toca a sua alma. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Arruda, terapeuta holístico, tarólogo, sou constelador familiar. Esse mês eu faço 14 anos que eu estou trabalhando nessa área, que eu amo muito de paixão, onde eu me realizo como pessoa, como profissional. E para que vocês possam conhecer mais sobre mim ou meu trabalho, é só vocês acessarem as minhas redes sociais, Leandro Arruda Constelação, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu também tenho um canal com os vídeos que eu faço aqui na Vibe Mundial, todas as segundas-feiras às 10 da manhã. E qualquer dúvida também é só acessar o meu site, Leandro Arruda Constelação, Constelacal, né? .com.br. Bom, hoje vamos falar de um tema muito importante que envolve esse momento que a gente está vivendo na Terra, que é as mudanças. Mas eu não vou falar exatamente das mudanças, mas as resistências a elas. Vira e mexe, as pessoas dizem assim: ai, mudar é preciso, mudar dói. Tudo no universo muda e a única coisa que não muda é a mudança. Mas mudar dói. E aí, obviamente, que a mudança, às vezes, ela não é confortável. A mudança, muitas das vezes, ela não é um processo fácil. Com certeza, dependendo do tipo de mudança, é bem desafiador e tem etapas mais desafiadoras. Porém, gente, o que dói não é mudar. Não é mudar. Nossa alma tem total preparo para fechar ciclos e abrir ciclos. O que dói são as nossas resistências. E todos nós temos resistências a mudanças. Porque o nosso ego quer o quê? O quentinho, o conhecido, o garantido, ainda que de forma ilusória, porque tudo isso é ilusão. O que é que, na verdade, minha gente, nós temos de garantia? O que é que, na verdade, nós controlamos? Tudo isso é loucura do ego. O ego acha que controla alguma coisa. O ego acha que sabe de alguma coisa e que ele tem garantias. Não é assim. A vida é grandiosa demais para que o seu ego controle alguma coisa, ou no mínimo acha que controla. Não é assim. A grande verdade é que nós não controlamos nada e que de fato viver é estar às escuras. É isso mesmo. Viver é estar no escuro. Cada dia é um dia, porque a vida e o universo são grandes mistérios. E é muito bom que seja realmente mistérios, tanto a vida quanto o universo, para a gente ter a oportunidade de ter desafios e nesses desafios a gente crescer, evoluir, aprender, gente. Como é que a gente vai evoluir, crescer e aprender se não tem desafio? E o maior desafio para o ego é estar nesse escuro que a vida é. Escuro no sentido de que a gente não sabe o que vai ser. Não no escuro de trevas, não é isso. Apesar disso também existir, fazer parte. Mas não é desse escuro que eu estou falando. Eu estou falando da gente não saber, de fato, o que é que a vida é. Quem é que sabe o que a vida é? Você sabe o que a vida é? Eu não sei, ninguém sabe. E a gente tem que experienciar a vida e suportar e sustentar esse mistério, e suportar e sustentar esse não definido. Olha só que interessante, definir. O que é definir? É pôr fim. O universo é constante. O universo é extremamente dinâmico. Fecha ciclos e abre ciclos o tempo inteiro.
Como é que a gente vai definir alguma coisa? É limitar demais a nossa vida. E as mudanças, elas são muito pertinentes a quem quer evoluir, crescer e aprender. A evolução da vida se dá porque algo muda. O que é evoluir se não algo ser melhor do que o anterior? Mas para que esse algo novo, para que esse algo novo venha e seja melhor que o anterior tem que fechar e o novo tem que abrir. E isso é mudança. Então a mudança, gente, é um processo natural da vida. Ela é um processo muito simples, inclusive. Não tem um dia igual ao outro. Não tem uma árvore igual a outra. São similares, parecidas, mas igual não tem. Então, na verdade, meus queridos, o que dói não é a mudança, é a resistência a ela. E a resistência, ela é do ego. O ego resiste a mudar. Porque o ego quer o conforto garantido, o ego quer o seguro, e tudo isso é ilusão, porque não existe isso. Basta a gente entender que nós não usamos nem 10% da capacidade do cérebro. Isso é comprovado cientificamente. Que nós não temos 5% de consciente. A maioria do nosso ser é inconsciente, ou seja, nós temos mais ou menos aí uns 95% de inconsciente e 5% de consciente. E não usamos nem 10% da capacidade do cérebro. Como é que a gente acha que controla alguma coisa com essa limitação toda? Como é que a gente acha que sabe de alguma coisa com essa limitação toda? Então esse lado que a gente tem, sabichão, eu sei tudo, eu sou bem resolvido, e eu como terapeuta não fico atrás, claro, né? Oriento as pessoas, então eu sou o sabichão, eu sou o sabedor, eu sou o sábio, isso é tudo do ego, gente, a gente não sabe nada. E quem ensina para nós é a própria vida, com as experiências que a gente tem com a vida. Então não resista às mudanças, ao contrário, se renda a elas, se entregue às mudanças. Muita gente reclama assim, minha vida não anda, minha vida está parada. E quando você vai ver, não é que a vida não anda, a vida está parada, ao contrário, a vida está lá, todos os dias mostrando para você novas oportunidades, novos caminhos, novas visões da própria vida, novas visões de mundo, mas o quanto você não enxerga ou não quer enxergar. Porque quando a gente muda, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E a gente talvez não queira abrir mão dessas coisas, porque a gente tem alguns ganhos com elas. E aí a gente desenvolve o quê? O apego. E o que é o apego? Na verdade, é quando você se limita a uma coisa. Eu acho que se eu tirar isso aqui de mim, ou eu vou morrer, ou eu não vou conseguir ficar sem, ou eu vou adoecer. Experiencia. Exatamente, Jeane, muito ainda para aprender. Quem somos nós, gente? Nós não sabemos de nada. Vamos experienciar a vida. Na humildade, algo maior nos conduz, algo maior nos guia. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. É claro que a gente tem que ser proativo na medida do possível que a gente consiga. É muito importante, inclusive. Eu já até fiz um programa aqui falando das pessoas proativas e das pessoas reativas. Vocês podem encontrar esse programa lá no meu canal no YouTube, Leandro Arruda Constelação. Tá lá, proatividade versus reatividade. O Pedro pôs lá. Então é claro que a gente tem que ser dinâmico, proativo, autorresponsável, a gente tem que ser uma pessoa de atitude, mas também temos que nos deixar nos guiar, nos conduzir por algo maior, pelo nosso destino, pelo universo, por Deus, e aí cada um chama do que quiser, para que se mostre para nós os melhores caminhos para a evolução da nossa alma aqui na Terra. Só que para isso você precisa estar, às vezes não, né, quase sempre, disposto a olhar para esse novo,
disposto a se desapegar do velho, disposto a deixar o antigo ir e se abrir para o novo que vem, ainda que você não tenha nenhum controle sobre esse novo, ainda que você não saiba nem o que seja esse novo. Isso chama renovação. Ah, eu preciso me renovar, as pessoas falam, eu preciso mudar. É só você se abrir para o novo. A questão, minha gente, não é a mudança em si, é a resistência que a gente tem a ela, o medo que a gente tem de mudar. É isso que, na verdade, aonde eu quero chegar é isso. Por que que as pessoas sabem que tem que mudar? Elas querem mudar, mas elas não conseguem porque elas têm medo. Medo do desconhecido, medo do que não sabe ainda o que vem. E é claro, eu também tenho medo. E que bom que temos medo, né? Assim não nos arriscamos com riscos desnecessários. Mas mesmo com medo, vá, se exponha. A experiência de transcender o próprio medo, a experiência de transformar o próprio medo, de se entregar para a vida, de se render para a vida, é incrível, gente. Quando você enfrenta o seu próprio medo, o medo de mudar, o medo do novo, o medo do desconhecido, não tem como tirar o medo, e a questão nem é o medo em si, mas você, mesmo com medo, você vai. Mesmo com medo, você segue. E você vai ver também que não é esse bicho de 7 cabeças. E que a própria experiência de ir com medo é muito rica. Vamos dar um lugar para o medo. O medo faz parte. Que bom que o medo existe. Porque o medo nos protege de situações que sem ele a gente poderia até morrer. Por exemplo, se eu não tiver medo de atravessar aqui a Avenida Paulista, onde fica a Rádio Vibe Mundial, e não olhar para os lados, o que vai acontecer? Eu posso ser atropelado e morrer. Então isso é um medo saudável. Agora, medo de mudar, medo de ser outra pessoa, medo de mudar sua visão de vida, de mudar sua visão de mundo, seus valores, e até mesmo às vezes de fazer uma como que eu posso dizer? Uma transição de carreira profissional. E, de novo, não se julguem por ter medo. É normal, eu também tenho, todo mundo tem. A questão é mesmo com medo eu vou, é a atitude, isso que é o ser proativo. Isso que é o ir além das resistências. Ah, a minha resistência é o meu medo, é o meu apego, é a minha vergonha. Claro, né? Essas resistências podem aparecer de várias maneiras. Mas, de novo, não é para não ter resistência, não é para não ter medo, não é para não ter culpa, não é para não ter apego, ao contrário, vamos dar um lugar para tudo isso. Sim ao medo, sim à culpa, sim à vergonha. Somos humanos, somos esse mix de emoções, de sentimentos. E que bom, porque isso nos faz humildes. A questão aqui não é nem isso, é ir além disso. É buscar uma nova versão nossa. Essa versão do medo, do apego, da vergonha. Legal, a gente dá um lugar, mas a gente já conhece. Eu já conheço o meu lado apegado, eu já conheço o meu lado resistente, eu já conheço o meu lado inflexível, o meu lado que tem medo do novo. Isso eu já conheço. Beijo, Carluda! Carluda de Brasília assistindo a gente. É ir além de si mesmo. É ir além desse medo, dessa culpa, dessa vergonha. Mas uma dica eu dou aqui. Uma dica eu dou aqui. Não se julgue por ter medo. Não se julgue por ter culpa. Não se julgue por ter apego. Ao contrário, diga sim. Sim, eu tenho medo. Sim, eu tenho culpa. Sim, eu sou resistente. Talvez a sua cura e talvez esse processo das resistências às mudanças comecem com um sim. Um sim para aquilo que impede a minha mudança. Um sim para aquilo que fomenta a minha resistência à mudança.
E quando eu digo sim a como eu sou, e quando eu digo sim ao meu ser como ele é, do jeito que eu sou, com todos os meus vícios e as minhas virtudes, com todos os meus defeitos e as minhas competências, eu me torno completo. E nessa completude de comigo mesmo, veja que eu estou falando completude, eu não estou falando perfeição. Quando eu me torno completo e cheio de mim, com tudo que eu sou, com o meu medo, com a minha coragem, com o meu apego, com o meu desapego, com a minha vergonha, com a minha naturalidade, com tudo que eu sou, eu fico centrado. E neste centro eu consigo a força para seguir para o novo, a força para seguir para a mudança, a força para seguir para algo que eu desconheço, mas eu confio e me entrego e me rendo, ainda que eu tenha medo, ainda que eu tenha resistência, ainda que eu tenha mudança, e vou com tudo isso que eu sou, com a luz e com a sombra que eu sou, porque somos luz e sombra. Não somos seres tão bons como não somos seres tão maus. Temos a luz e temos a sombra. Temos o medo e temos a coragem. Temos a consciência e temos também a inveja. Temos a consciência e também temos os ciúmes. Somos nós, seres humanos, imperfeitos. Maravilha que somos imperfeitos, porque o imperfeito nos torna humanos e como humanos nós vamos buscando os desafios. Quem quer ser perfeito quer morrer, quer acabar, porque o perfeito é completo, não tem desafio, não tem o que fazer. Ele é inteiro, ele é completo, acabou. Então assuma o seu lado imperfeito, assuma o seu lado difícil, assuma o seu lado resistente, não se julgue, dê um lugar para isso também, mas seja inteligente, vá além disso. Eu dou um lugar para minha sombra, mas eu tento ir além dela, ir para a luz, sem me julgar, sem me chicotear, porque quem está na culpa vai para a punição. E a punição leva à autossabotagem. E isso tudo impede e nos distrai do processo das mudanças. E, ao contrário, fomenta as nossas resistências. Então, se você tem medo de mudar de estado civil, você está solteiro e quer ter alguém, você quer ter alguém, quer ficar solteira, se você quer ter mais dinheiro, se você quer fazer uma viagem, se você não consegue vender uma casa, se você não consegue ter prosperidade profissional, se você não consegue manter a saúde, está sempre doente, procure fazer uma constelação familiar que vai te ajudar a transitar de um lugar para o outro, do medo para a coragem. Nesses 14 anos facilitando constelações, eu já constelei muitas pessoas que vêm com essa questão do medo. Medo de mudar, medo do novo, medo de ter mais dinheiro, medo de fazer sucesso. Tem muita gente que tem medo de fazer sucesso, tem vergonha de fazer sucesso. Uma constelação familiar ajuda bastante a pessoa a se fortalecer interiormente e buscar esse novo caminho, ou ao menos encontrar essas forças em si para ir para esse novo caminho. Quer seja de mais dinheiro, quer seja de um namorado novo, quer seja terminar uma relação, quer seja começar uma relação, quer seja vender uma casa, quer seja ter mais saúde, ter mais dinheiro, fazer uma transição de carreira profissional, mudar para o exterior, trocar de profissão. Então a constelação familiar, ela fortalece a pessoa a buscar o seu próprio caminho, a tomar o seu próprio destino, empoderada, cheia de si, né? Porque na constelação familiar, você ancora as forças ancestrais que vêm dos seus pais, dos seus avós, bisavós, tataravós. E aí, quando você permite que essa força te tome, essa força ancestral que vem lá de longe, você sente no seu corpo, na sua mente, no seu ser essa força. E você vai buscar o teu caminho de mudança, com resistência ou sem resistência. Porque, de novo, o que dói não é mudar, mas é a resistência à mudança.
E muitas vezes nós não conseguimos ir porque nos faltam forças. E essas forças vêm da nossa ancestralidade. Então a constelação familiar ajuda você a resgatar suas forças ancestrais, te ajuda a abrir seu coração para você estar alinhado e conectado com o seu destino. E daí sim, totalmente preparado para o novo, para o desconhecido, para algo bom que você quer para a tua vida. Ou você vai ficar nessa vidinha chula, simples, pequena, mais do mesmo, só procurando garantia, só procurando proteção, só procurando segurança. Pelo amor de Deus, sejamos adultos, sejamos fortes, vamos enfrentar a vida com tudo que ela é. Não é fácil, é claro que não é, são desafios, mas boa vontade, tendo boa vontade, já é um bom começo. Mas ainda assim existe alguma dificuldade. Procure fazer uma constelação familiar. Quando a gente fala constelação familiar, a gente pensa que são só questões de família. Não! Constelação familiar você pode constelar saúde, trabalho, dinheiro, venda de casa, quer dizer, a dificuldade de vender a casa. Você pode constelar prosperidade profissional, relacionamento, que quer relacionamento, que não quer o relacionamento. Enfim, qualquer tema que envolve a vida, você pode fazer uma constelação familiar. Então você pode me procurar no meu site, leandroarrudaconstelação.com.br, ou no Instagram e no meu Facebook, Leandro Arruda Constelação, ou mesmo lá no meu canal no YouTube, Leandro Arruda Constelação. Tem todos os vídeos dos programas que eu faço aqui na Vibe Mundial, às segundas-feiras, às 10 da manhã. Eu vou desejando para vocês uma semana maravilhosa. Eu vou desejando para vocês muita coragem, muita luz, muita força, muita fé, para que você se enfrente e busque dentro de você as forças que faltam para você manifestar a saúde, para você manifestar a felicidade, para você manifestar a prosperidade, a abundância e viver a verdade de quem você é. A pergunta é quem você é, o que está faltando você mudar aí dentro para você ser mais você. Para você ser um ser autêntico, verdadeiro, inteiro, pleno, completo, com tudo que você é. Então seja humilde, se renda para a vida, deixa a vida te levar um pouco, faça a sua parte, seja proativo, mas deixa a vida te conduzir um pouco. Confie, vá além do medo, da insegurança, seja flexível, desapega. Solta, deixa ir, libera, liberta, respira, vai para o vazio. Quem sabe nesse vazio você encontra novos caminhos, novas pessoas, novas conexões, nova visão de mundo, nova visão de vida que te deixarão totalmente mais feliz, mais próspero, mais saudável. Eu sei que não é fácil o tempo todo a gente ser assim. Mas minimamente fazer a vida valer a pena, para que a gente diga para os nossos ancestrais, para que não seja em vão, farei algo bom com a minha vida. Um beijo no coração, boa semana a todos e gratidão!